Olha só essa frase. Agora eu lembro do fato, mas tá diferente. Parece que não dói mais. Sabe, isso foi o que uma pessoa disse depois de uma sessão de terapia. E essa frase, ela resume um dos maiores mistérios da nossa mente. Como é que pode uma memória continuar ali, intacta, mas perder o poder de machucar? O que será que acontece lá dentro do cérebro para a dor simplesmente sumir? É essa jornada que a gente vai fazer agora. Vamos tentar entender isso juntos. Bem, para entender como uma memória é curada, a gente primeiro precisa entender como ela se quebra. Porque, veja bem, existe uma diferença gigantesca na forma como o nosso cérebro guarda as coisas do dia a dia e como ele guarda uma experiência traumática. E esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar bem essa diferença. Uma memória comum é tipo uma história, sabe? Ela tem começo, meio e fim. É um livro que a gente guarda na estante do passado. Já a memória traumática, ela não é uma história organizada. É um monte de flashes, de fragmentos, sons, cheiros, sensações, tudo desconectado. E o pior, ela não é arquivada. Ela fica ativa, como se estivesse acontecendo de novo, agora. Uma maneira de entender por que isso acontece é o que a gente pode chamar de modelo energético. Pensa assim, sobre uma ameaça muito grande, o corpo inteiro entra em modo de sobrevivência total. Toda a energia, todo o foco vai direto para os músculos. O objetivo ali não é entender o que está acontecendo, é sobreviver. E o cérebro, que pensa, que organiza, bom, ele fica em segundo plano. E essa resposta de luta ou fuga é um mecanismo super primitivo, mas incrivelmente poderoso. O corpo se prepara para uma ação física imediata. Só que isso tem um custo. E o custo é justamente para as nossas funções mais sofisticadas do cérebro, aquelas que são responsáveis por criar uma história com lógica, com sentido. E para a gente entender essa dinâmica interna, vamos usar uma metáfora que é simples, mas muito, muito útil. Vamos pensar no nosso cérebro como se ele tivesse dois personagens principais em jogo durante um trauma. Um que a gente pode chamar de o adulto e o outro de a criança. Então, o adulto é o nosso córtex pré-frontal. É a parte executiva, a parte lógica, que organiza os eventos numa linha do tempo. É ele que diz pra gente: olha, isso aconteceu naquele dia, naquele lugar, mas agora já acabou. Ele é tipo o nosso narrador interno, o autor da nossa biografia. A criança, por outro lado, é o nosso sistema límbico. E quem manda lá é a amígdala. Ela não quer nem saber de lógica ou de tempo. Ela só sente. E ela grava tudo com uma intensidade assim brutal. As imagens, os sons, os cheiros, o pânico. É a experiência pura, sem filtro e sem contexto nenhum. E aqui acontece o ponto de virada, o tal do sequestro da amígdala. É aquele momento exato em que a ameaça é tão grande que a criança emocional simplesmente toma o controle de tudo. Ela grita perigo com uma força tão absurda que o adulto racional, ele é silenciado, sabe? Fica sem energia nenhuma para processar aquilo e transformar o que está acontecendo numa história que faça sentido. Este gráfico mostra bem essa mudança radical. A energia para o pensamento racional, despenca. Enquanto isso, a energia para a emoção bruta e para a resposta física dispara. Naquele momento, o cérebro não está nem um pouco preocupado em escrever uma memória. Ele está fazendo de tudo para manter a gente com vida. E o resultado é isso aí, são esses fragmentos. Um cheiro tipo molho de tomate pode estar ligado a um evento terrível sem que a pessoa se dê conta. Anos depois, sentir aquele cheiro pode disparar o mesmo pânico. Por quê? Porque para o cérebro emocional, a ameaça está acontecendo de novo. A memória nunca foi etiquetada como passado. Certo? Então, se a memória está quebrada e presa no tempo, como é que a gente conserta? A resposta é fascinante e está num processo chamado reconsolidação de memória. É aqui que a gente traz o adulto de volta para a cena para finalmente acolher a criança. A grande virada na neurociência foi perceber isso. As nossas memórias não são vídeos gravados em pedra. Na verdade, toda vez que a gente acessa uma memória, ela se torna meio instável, maleável. Pensa nela como um documento de texto que a gente abre no computador. Dá para editar o conteúdo antes de clicar em salvar de novo. E o processo terapêutico se aproveita disso em 3 passos. Primeiro, a memória dolorosa é reativada, com muito cuidado. É como se ela fosse aberta. Nesse momento, ela fica vulnerável. Segundo passo, e aqui está o pulo do gato, uma informação totalmente nova entra em cena. É o nosso adulto de hoje chegando para a criança do passado e dizendo: ei, eu tô aqui agora, tá tudo bem, a gente tá em segurança, aquilo já passou. Isso cria uma contradição. Para o cérebro, é um erro de predição.
A memória esperava perigo e o que ela encontra? Segurança. E aí, finalmente, o cérebro atualiza o arquivo. Ele salva aquela memória antiga, só que agora com essa nova camada de significado. E essa frase resume perfeitamente a neurobiologia por trás da metáfora. O adulto que acolhe a criança não é só uma imagem bonita, poética. É a descrição de um processo real, de religar a comunicação entre o cérebro racional, o córtex, e o cérebro emocional, o sistema límbico. É uma integração de verdade. Com tudo isso em mente, vamos voltar lá para o nosso ponto de partida para entender o resultado final. Aquele sentimento de que a memória ainda existe, mas a dor foi embora. Olhando para esse antes e depois, fica claro, a memória deixa de ser um monte de cacos que invadem o presente e se torna uma narrativa. Uma história sobre algo difícil que aconteceu lá atrás, mas que terminou. A carga emocional, aquela reação da amígdala, é radicalmente reduzida, fica neutralizada. E é muito importante a gente entender que isso não é mágica, é ciência. Ciência pura. São décadas de pesquisa com contribuições gigantes de cientistas como Ivan Esquerdo, que estabeleceram as bases de como as memórias se formam, se perdem e, o mais importante, como elas podem ser reconsolidadas. Então o ponto principal é este. O fato não é apagado. O texto da memória, a história, não muda. O que muda é a etiqueta emocional que estava grudada nela. O cérebro aprende que aquele evento, mesmo tendo sido real e perigoso na época, não representa mais uma ameaça no presente. O significado daquela história é completamente reescrito. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda, né? Se a dor do nosso passado não é uma sentença para sempre, se as narrativas que definem a nossa vida podem ser atualizadas para nos trazer paz, então talvez a nossa identidade seja muito mais fluida e resiliente do que a gente jamais imaginou.